Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando aí mais um programa EBD na TV. Estamos aí no segundo trimestre de 2011, estudando sobre o movimento pentecostal, as doutrinas da nossa fé. O comentarista desse trimestre é o pastor Elianai Cabral, tendo como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 3, que traz para nós como título O que é o batismo com o Espírito Santo. O nosso texto áureo aí diz: E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. E a nossa verdade prática aí diz: o batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação, concedida por Deus aos seus servos, tornando-os aptos a cumprir a missão de pregar o Evangelho. A nossa leitura bíblica em classe está aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, e também os versículos 7 e 8. E nós vamos ver essa leitura aí através do filme Atos. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Glória a Deus. Vemos aí então que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, nós sabemos que esse dia de Pentecostes aqui não está se referindo ao dia de batismo com o Espírito Santo, mas uma festa judaica, comemoração principalmente às colheitas. E nesse dia é que Jesus cumpriu a promessa que ele tinha dado aos seus discípulos, que viria sobre eles um revestimento de poder. Esses discípulos já tinham recebido o Espírito Santo. Quando é que alguém recebe o Espírito Santo? Quando é que alguém é salvo? Então a pessoa é salvo quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele, ouvindo a palavra de Deus, essa palavra inspirada pelo Espírito Santo, ele se reconhece um pecador e o Espírito Santo, então, o convence do pecado, da justiça e do juízo. Veja bem que a salvação, ela não depende exclusivamente do homem. Ela já foi efetuada por Deus quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. O homem só precisa aceitar isso, receber essa bênção. Então Deus já fez tudo que era necessário fazer para que o homem fosse salvo, fosse restaurado, para que o homem fosse reconduzido a Deus. Então veja bem que a salvação já foi efetuada. Qualquer pessoa pode se arrepender dos seus pecados, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, e ser salvo. Quando a pessoa faz isso, ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar nessa pessoa. É um novo nascimento. A pessoa começa uma vida nova. Tudo que para trás ficou,
ficou para trás e todos os pecados foram perdoados. Ele agora começa de novo, uma vida nova. Morreu para as coisas velhas, nasceu agora para Deus. Morreu para o reino de Satanás, nasceu para o reino de Deus. Agora veja bem, no reino de Deus, esse reino de Deus é um reino de poder, é um reino de maravilhas, é um reino que o Espírito Santo faz com que seja um reino diferente do reino onde se vivia antes. É um reino onde existe a presença de Deus, onde existem coisas espirituais de Deus e que são reveladas, devem ser entendidas, devem ser praticadas, e existem aí equipamentos para se pertencer a esse reino e para poder ser soldado desse reino, ser servo desse reino. Então, a partir do momento que se entra para esse reino, a primeira coisa que se tem que fazer é ser batizado com o Espírito Santo. Que a partir do batismo com o Espírito Santo é que a pessoa vai agora adquirir armas para o combate, que são os dons do Espírito Santo. A partir daí do batismo com o Espírito Santo que a pessoa vai começar a entender o reino espiritual, a poder lutar nesse reino espiritual e ser capacitado para lutar nesse reino espiritual. Mas primeiro vem então, após a pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente após isso, agora é hora de receber o batismo com o Espírito Santo. Isso vale para todos, crianças, adolescentes, os juvenis, os jovens, os adultos, os idosos, para todos. Não existe aí distinção, é para todos. Filhos, pais, avós, bisavós, para todos. Então é uma bênção de Deus. Vem sobre a pessoa uma capacitação, é uma coisa superior. Todos os crentes devem ser batizados com o Espírito Santo. E nós vemos essa urgência na Bíblia. Nós vemos essa urgência, por exemplo, quando Samaria recebeu o Evangelho, Filipe foi pregar. Filipe era um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele pregava, e as pessoas viam e ouviam os sinais que ele fazia, e as pessoas se alegravam e aceitavam o Evangelho, mas não eram batizados. Filipe não ministrou sobre eles, não falou nada para eles sobre o batismo com o Espírito Santo. Quando em Jerusalém os apóstolos souberam que em Samaria o Evangelho tinha sido bem aceito, mas que as pessoas não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, o que eles fizeram? Se preocuparam, fizeram uma reunião imediatamente e decidiram enviar para lá Pedro e João para orarem por eles, para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo. Era necessário receber. E eles foram, e lá impuseram as mãos sobre eles, e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Como é que nós sabemos que eles falaram em línguas? Porque lá tinha um mágico, e o mágico, vendo o que acontecia quando eles impuseram as mãos sobre eles, o que ele viu que chamou a atenção? É evidente, viu que eles falavam em línguas. Quis comprar isso, esse poder de orar pelas pessoas e eles receberem o batismo com o Espírito Santo. Ele achava que podia adquirir isso e ganhar dinheiro com isso. Ou pelo menos aí ficar famoso com isso. E quando ele vai então a Pedro falar sobre isso, Pedro diz que ele está querendo uma coisa, adquirir com dinheiro uma coisa que pertencia ao reino de Deus. E esse desejo que ele tinha era uma coisa de outro reino, era do reino de Satanás e não de Deus. E Pedro então fala severamente com ele que ele deve se arrepender disso. E ele pede para que eles orem por ele, e ele se arrepende de ter pensado nisso, é o que nós deduzimos. E nós vamos ver aí que, seguindo um padrão de Atos capítulo 2, quando os discípulos, os apóstolos reunidos, receberam o batismo com o Espírito Santo, eles falaram em línguas.
Assim nós vamos ver em vários lugares, e nós temos pelo menos aí 4 lugares na Bíblia falando sobre esse enchimento do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, sempre essa frase, cheio do Espírito Santo, quer dizer foram batizados com o Espírito Santo e falavam em línguas, ou estavam pregando o Evangelho e começaram a falar em línguas, ou estavam orando por alguém e foram então cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Sempre esse termo aí, cheios do Espírito Santo, quer dizer falaram em línguas. É um padrão no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos ver isso na casa de Cornélio, quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Nós vamos ver isso com Paulo, quando o Ananias ora por ele e diz que para que você seja cheio do Espírito Santo. Cremos que nesse dia Paulo começou então a falar em línguas, foi batizado com o Espírito Santo. Nós vamos ver isso em Atos dos Apóstolos, quando Paulo orou por aqueles homens na cidade de Éfeso que haviam se convertido através da pregação de Apolo. Apolo era crente, pregava o Evangelho, convencia as pessoas que realmente o Messias era Jesus, mas ele não era batizado com o Espírito Santo. Foi preciso que Priscila e Áquila o chamasse e então explicaram para ele. Nós cremos que oraram por ele e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas ali então existiam cerca de 12 homens que não eram batizados com o Espírito Santo. E Paulo, quando pregou ali, foi ali, viu que eles não eram batizados e perguntou para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nós nem ouvimos falar no Espírito Santo. Então Paulo vai explicar para eles e ora por eles, impõe a mão sobre eles, e eles são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas. E depois Paulo então os batiza nas águas. Apolo tinha batizado eles nas águas, mas da maneira que João Batista batizava, o batismo de arrependimento de pecado. Esse é um batismo anterior ao batismo cristão. No cristão, o arrependimento se dá quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não é antes e nem depois, é no dia que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, havendo esse arrependimento e essa conversão, aí vem o batismo cristão. E o batismo cristão então é o quê? Para a confirmação dessa fé. O batismo cristão é para a confirmação de que se agora está no corpo de Cristo na terra, pertence à igreja, obedece às normas da igreja, faz parte de um corpo e, fazendo parte desse corpo, não vai para onde quer e não faz o que quer, mas existe aí uma liderança a ser obedecida, existem aí normas a serem obedecidas, existem aí costumes a serem obedecidos. Então faz parte de uma igreja, de um corpo agora. E a partir daí então já se espera que esse cristão comece a ganhar almas. Agora, imediatamente após a conversão, já se espera que esse cristão seja batizado com o Espírito Santo. Os discípulos, foi assim que aconteceu. Eles estavam reunidos e foram orar, esperando a promessa de Jesus. Jesus disse que vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então, aí vocês serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós falamos em aulas passadas sobre esse tipo de igreja. É a igreja obediente a Jesus. Obedeceu. Ficaram em Jerusalém, oraram, até que receberam o batismo com o Espírito Santo. E só depois disso é que saíram pregando o Evangelho. E por isso que existe a igreja hoje. Porque obedeceram a Jesus, fizeram do jeito que Jesus mandou. Já existem aí várias igrejas, várias denominações, que não obedeceram a Jesus Cristo, não receberam o primeiro batismo com o Espírito Santo, e saíram pregando o Evangelho. E o resultado nós temos aí hoje.